Então, na aula passada, eu falei um pouquinho sobre quartis, né? Ensinei como era que calculava o Q1, o Q3, o Q2 é a mediana. Na aula de hoje a gente vai entender melhor o que esses quartis têm a ver com a nossa média, mediana, o que eles interessam, né? E a partir dele a gente vai gerar um box plot, que é um gráfico que faz um resumo do menor valor, do maior valor da amostra, dos quartis, Q1, Q3 e do Q2, que é a mediana. E aí toda amostra que a gente fizer, é interessante a gente fazer o resumo desses 5 números. Por quê? Porque olhando para eles eu já sei como é que a minha distribuição tá. Se ela é simétrica, se ela é assimétrica, se é simétrica à direita, à esquerda. Então, um resumo de 5 números consiste nos itens a seguir. Ele proporciona um método para determinar o formato de uma distribuição. Que valores são esses? É o menor valor da amostra, é o Q1, que é o quartil 1, é a mediana, que é o Q2, é o Q3 e é o X maior, né, que é o maior valor da distribuição. Então eu vou colocar em ordem crescente e vou pegar esses valores. Claro que aqui tem as distâncias entre eles, né? E a mediana divide a amostra exatamente ao meio. Tranquilo? Então imagine que naquele exemplo que a gente fez nas aulas passadas, né? Que era o tempo que eu levo para ficar pronto. E aí tá que eu peguei lá 10 tempos, né? Coloquei em ordem crescente, desse tempo em minutos. E aí, se você perceber, ó, a gente tem o menor valor que é quanto? Que é 29. A gente tem o maior valor que é quanto? 52. Na aula passada a gente calculou o Q1, que era 35. A mediana a gente já tinha calculado nas outras aulas, que era 39,5, que é exatamente a média aritmética desses dois termos, né, entre o quinto e o sexto. A gente calculou na aula passada que o Q3 era 44. Então eu tenho um resumo dos meus 5 números, ó, do menor, do maior, Q1, Q3 e mediana. Se eu fosse colocar esses valores numa reta de números, tá aqui uma reta dos números reais, né? E eu vou colocar com as respectivas distâncias, ó. Quem é o menor valor? 29. Quem é meu Q1? 35. Então 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tá aqui o meu valor. Quem é a minha mediana? 39,5. Tá mais ou menos por aqui. Quem é o meu Q3? 44. Quem é o meu X maior? 52. Então, quando eu coloco com as respectivas distâncias, eu percebo que esse pedacinho tem uma distância menor do que esse pedacinho. Então, essa distribuição aqui ela é simétrica à esquerda, ou seja, desse lado aqui, ó, ela é um pouquinho menor que desse lado. Beleza? Então, quando eu faço isso, eu já consigo perceber como é que está essa distribuição. Tem os valores aqui, ó, que estão um pouquinho longe da mediana e também na média aritmética. E aí, quando eu coloco aqueles valores numa reta numérica, talvez não fique tão legal da gente analisar. E aí, para ficar melhor, foi criado um tipo de gráfico que é o chamado box plot. A gente já viu vários tipos de gráfico, né? De linha, coluna, de setor, de pizza. Mas existe esse gráfico que ele é bem interessante, porque ele faz um resumo das 5 medidas importantes em qualquer amostra, que ele é chamado box plot. Ele proporciona uma representação gráfica para os dados, com base no resumo de 5 números. E aí, para analisar ainda mais minuciosamente a amostra, com os 10 tempos necessários para ficar pronto na parte da manhã, você pode construir um box plot, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, eu vou pegar aqueles valores que a gente viu no slide anterior, e a partir deles a gente vai criar esse gráfico. E vocês vão perceber que fica bem interessante para a gente analisar os dados. Então, como é que é esse gráfico? Ó, esse gráfico ele tem o eixo X e tem o eixo Y, né? Como aqui é o tempo, tempo em minutos, eu coloquei aqui de 5 em 5, né? 20, 25, 30, 35.
E aqui eu vou colocar os valores. Que valores são esses? Era aquele 29, que é o menor valor. Vou fazer uma barrazinha. Aqui é como se eu fizesse uma linha e marcasse o início e o fim. Onde aqui é o menor valor e aqui é o maior valor. Posso colocar tracejado, que eu já sei que é o menor e o maior valor. E aí, depois desses dois, quem são os outros três valores que me importam? Q1, Q2 e Q3, onde o Q2 é a mediana. Q1 estava bem aqui, ó, no 35. Vou fazer outra barrazinha, ó, do mesmo jeito aqui da inicial. Quem é a mediana? Era 39,5. Vou fazer outra barrazinha aqui. Quem é o Q3? Era 44. Vou fazer outra barrazinha. Só que além dessas barrazinhas, eu vou fechar, ó, e formar esse retângulo aqui. Porque automaticamente, quando eu olho para esse retângulo, eu sei que essa linha à esquerda é o meu Q1, essa linha do meio é o meu Q2, ou mediana, e essa terceira linha aqui é o meu Q3. E aqui eu vou marcar o maior valor, que era 52. Então, automaticamente, eu resumo uma amostra todinha por essa tabelinha. Eu não preciso dizer nada, eu já sei que aqui é o menor valor, 29. 35 é o Q1, mediana 39, Q3 44, valor máximo 52. Então tem tudo que me interessa na minha amostra. E aí só algumas observações, né, que eu já até falei. A linha vertical no centro da caixa representa a mediana. A linha vertical nos lados da caixa representa Q1 e Q3. Dessa maneira contém 50% dos valores centrais. É óbvio, né? Se a mediana divide ao meio, aí eu pego 25 para a direita e 25 para a esquerda, tenho 50% dos valores. E as linhas tracejadas representam os valores extremos, que é o menor e o maior. E aí, da mesma forma, os dados que correspondem aos 25 inferiores estão entre a linha tracejada mais a esquerda da caixa. Então, quem são os 25 menores valores da amostra? São os que estão entre o menor valor e o Q1. Quem são os dados que correspondem aos 25 superiores? São os que estão depois do Q3 e antes do maior valor. Ou seja, estão entre a linha tracejada mais à direita e a caixa. É bem óbvio isso aqui. Uma outra maneira de visualizar isso é fazendo esse outro tipo de gráfico, né? Que ele representa o formato de uma distribuição. Aqui no meio, ó, é a nossa mediana. Aqui é o nosso Q1, aqui é o nosso Q3. Se fosse no box plot, era assim. Então, o que diz no slide anterior? A caixinha representa 50% dos valores. Aí aqui está o menor valor, que representa os 25% menores, que é essa região. E os que estão entre o Q3 e o maior valor, representam os 25% dos maiores valores. Claro que se no box plot tiver assimetria, ó, que no caso da distribuição que a gente fez, era basicamente assim, aquele gráfico do tempo em minutos. Menor valor, esse pedacinho era bem menor que esse. Então, se tem assimetria no box plot, eu sei que tem assimetria nessa curva, beleza? A mediana ela não está no centro da distribuição aqui, tranquilo? Então, do jeito que é o meu box plot, também é esse formato da distribuição. Daqui para a esquerda estão os 25% menores. Aqui no centro da caixa estão 50% dos valores. E aqui desse lado estão os 25% dos maiores valores. Então ela é assimétrica à esquerda. Ela está mais à esquerda. Tranquilo? E aí, só para nosso conhecimento, que a gente chama de regra empírica, em toda distribuição com formato de sino, que é aquele gráficozinho que a gente fez por último, que eu fiz em cima do box plot, né? A gente pode utilizar a seguinte regrinha. Em toda distribuição, aproximadamente 68% dos valores estão contidos dentro dos limites de mais ou menos um desvio padrão em relação à média aritmética. Então a gente tem a média aqui, ó, de uma distribuição. E aí quando eu calculo o desvio padrão, 68% dos valores estão
dentro dos limites de mais um desvio padrão ou de menos um desvio padrão à direita e à esquerda da média aritmética. Aí 95% dos valores estão contidos dentro dos limites de mais ou menos dois desvios padrão, né? Tem aqui a média, eu vou somar mais dois desvios padrões para a direita e menos dois desvios padrões para a esquerda. 95% dos valores da distribuição vão estar aqui nesse intervalo. E aproximadamente 99,7% dos valores estão contidos nos limites de mais ou menos 3. Então tem aqui a média, mais 3 desvios para a direita, menos 3 desvios para a esquerda. 99,7% estão nesse intervalo. E aí só para a gente enxergar melhor, tá bem nítido aqui, ó. A gente tem o formato de sino, né? Que é esse outro formato de gráfico. Tem aqui a média aritmética. O que ele fala? Que 68% dos valores estão aqui, ó, nesse intervalo, entre mais ou menos um desvio padrão. Então, quase 70% dos valores estão aqui, ó, nessa região. Aí, 95,5% estão aqui nessa região, entre menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrão da média aritmética. Então, aqui nessa região. E praticamente todos, ou seja, 99,7% estão a mais um desvio mais ou menos 3 em relação à média. Ou seja, estão dessa região para cá. Estão praticamente todos os valores da amostra. Geralmente são valores extremos que estão aqui fora. A gente calcula aquele score Z. E aí, quando dá um valor muito extremo, ele geralmente está fora dessa nossa distribuição. Então era isso que a gente ia ver na aula de hoje.